Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, também os meus cumprimentos, naturalmente, e queria nesta segunda ronda regressar a duas ou três matérias que ocuparam a sua resposta inicialmente ao deputado João Galamba, mas que gostávamos de ver clarificadas. O Sr. Governador trouxe-nos uma mensagem, no fundo, de estabilização do setor financeiro e que agora o importante é olhar para a eficiência e qualidade de gestão, o que é necessariamente importante a estabilização do setor financeiro, e aliás quero dizer-lhe com clareza, isso também ficou na nossa intervenção inicial, claro, mas quero reforçar, que obviamente a capitalização do setor financeiro na fase inicial desta intervenção era importante para dar confiança e para estabilizar as instituições, mas esta estabilização das instituições ela é instrumental, como nós já dissemos. O que nós queremos é normalizar aquilo que é um elemento, um aspecto essencial do funcionamento de uma economia de mercado, que é realmente o acesso ao financiamento. Ora, e era disso que eu queria, portanto, falar nesta fase inicial, e era voltar um pouco à questão da articulação entre o pilar orçamental e o pilar da estabilização do setor financeiro. Consideramos que é, no mínimo, questionável esta ideia de via única, desta lógica de austeridade, a duplicar aquilo que estava mesmo previsto no memorando inicial, esta contração excessiva da procura interna num contexto de abrandamento significativo da procura externa, e consideramos que isto é questionável até porque aquilo que era a ideia que o Sr. Governador transmitia, que era não havia alternativa. Bom, a verdade é que essa alternativa, apresenta-nos essa ideia como não havendo alternativa por causa das condições de financiamento da própria dívida pública. Acontece que a dívida pública portuguesa não para de aumentar, como bem sabemos, não é? Já vamos com mais 10 pontos percentuais num único ano, em boa medida pelo próprio fenómeno de deflação da dívida que ocorreu, dado o efeito tão significativo na atividade económica. E, portanto, a ideia de que não havia alternativa esbarra com o facto de que não houve uma estabilização das necessidades de financiamento em matéria de dívida pública, ela cresceu e de que maneira? Também, e eu diria sobretudo por reflexo deste caminho de austeridade para lá, muito para lá daquilo que estava previsto no programa de assistência inicial. E, portanto, dizer que não há alternativa é ignorar esse facto. Se pudermos então discutir, que é o que defendemos, a natureza do pilar de ajustamento orçamental com o pilar de estabilização financeira, vemos que a própria interligação entre estes dois pilares alimenta a espiral recessiva em que nos encontramos. Porque mais recessão como tivemos levou a mais incumprimento no crédito, por exemplo. Recordo-me que o crédito mal parado, de acordo com o Boletim do Banco de Portugal, na sua página 77, aumentou 87% desde o início do programa de assistência, portanto desde meados de 2011. Portanto, mais incumprimento significou mais imparidades significou mais necessidades de capital. E aqui fica uma primeira pergunta, Sr. Governador, para clarificar. Os stress tests, os segundos stress tests, que foram muito rigorosos e que apontaram para necessidades por via das imparidades na ordem dos 2,6 mil milhões, foi-lhes agora acrescentada uma necessidade adicional de mais 1,1 mil milhões. E a minha pergunta é, qual foi o período de tempo que decorreu? Portanto, se nos pode dar indicativamente o momento em que foi decidido os 2,6 mil milhões após os stress tests, quanto tempo decorreu, qual foi o período de degradação macroeconómica, digamos assim, em que resultou uma necessidade adicional de mais 1,1 mil milhões de euros de capitalização dos bancos. Portanto, é porque é realmente um aumento de 42% das necessidades de capital por via da degradação do cenário macroeconómico num período muito curto, parece-nos, e por isso nos preocupa que esta espiral recessiva se esteja a alimentar, mas esteja também a afetar a situação dos bancos e de que maneira, com o aumento desta dimensão das suas necessidades de capital. Portanto, a ideia de uma estabilização, e agora só temos tratado da qualidade de gestão, parece-nos difícil de compreender com estes dados, porque manifestamente já afetou e de que maneira outra vez a situação dos bancos, a própria espiral recessiva, a própria degradação das condições macroeconómicas, como referiu. É que esta degradação levou a quê? Levou outra vez a degradação de rácios, levou outra vez a necessidade de restrição na concessão de crédito para tentar equilibrar outra vez os rácios, levou outra vez a necessidades adicionais de capitalização pública, levou outra vez, portanto, a mais necessidades de dívida pública. E se no caso daqueles que são os capitais conseguidos através dos COCOs há uma remuneração que ultrapassa o financiamento da dívida pública, no caso das entradas de capital, a remuneração será aquela que depois o projeto de investimento, digamos assim, o business plan, permitir. Ora, acontece que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, se esta situação não se interromper, mesmo os bancos mais sólidos não têm a capacidade de remunerar de forma segura a quase 10% ao ano capitais indefinidamente. E, portanto, o Estado está cada vez a incorporar mais risco, como aconteceu agora mesmo no Banif. E era exatamente aqui que eu queria chegar, terminando muito rapidamente com duas questões. Banif.
Porque é que a situação do Banif foi qualitativamente tão diferente da dos outros bancos ditos sistémicos? Porque é que nos outros bancos foram os instrumentos híbridos, os cálculos que foram utilizados? Porque é que no Banif, qual foi a razão que nos levou a que no Banif tivesse que haver uma entrada tão importante de capital e mesmo os instrumentos híbridos tenham ficado tão condicionados às possíveis reforços de capital futuros de acionistas, que vamos lá ver se acontecem. Porque nós, para termos confiança completa no trabalho de supervisão, todos, para podermos ter a certeza que o sistema está sólido, temos que ter transparência. E, portanto, porque é que no Banif precisamos de agir desta forma? Porque é que no Banif não houve uma perspectiva que no médio prazo realmente pudéssemos recuperar rapidamente através dos cálculos, dos capitais públicos? Essa transparência é importante para ganharmos confiança. Termino com uma questão que é a estabilidade que queremos do sistema financeiro é realmente para normalizarmos o crédito. Uma preocupação com a orientação do crédito disponível. O Sr. Governador disse bem que com critérios bastante generosos de consideração do setor exportador, entre os quais que 10% da atividade de exportação chega para considerar setor exportador, é portanto um critério generoso, estou de acordo consigo, haveria algum crédito a mais para o setor exportador, mas em tendência de queda, esse crescimento do crédito ao setor exportador, agora no último trimestre melhorou, é verdade. Acontece que, como disse bem também, o crédito dirigido às grandes empresas, esse é o que tem crescido, porque quando vamos ver pela dimensão das empresas no boletim do Banco de Portugal, o crédito às grandes empresas, esse é que nunca deixou de crescer em todo o período desde o Programa de Assistência Financeira. E como disse bem, as empresas grandes, as empresas maiores, são aquelas que, em princípio, serão do setor não transacionável. Esse é o crédito que tem crescido. O crédito das PMEs, esse tem caído e tem caído bastante, e mesmo para as PMEs exportadoras tem caído. E, portanto, a nossa preocupação com a qualidade da orientação do crédito disponível, que, de acordo com a dimensão das empresas, nos parece que não indica essa afetação do crédito disponível ao setor exportador, como poderia sair do outros indicadores.